Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai sair um pouco aqui do assunto principal do nosso trabalho aqui do podcast Cash Coral, que é falar única e exclusivamente as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Mas eu acho que todo mundo que fala sobre futebol, que gosta realmente do futebol, eu acho que deveria se posicionar, falar algo do que vem acontecendo no futebol brasileiro, com a seleção brasileira mais precisamente, né? Torcedor, para você ter uma ideia, eu comecei a acompanhar a seleção brasileira na época que até o principal jogador do Campeonato Brasileiro, ele pouco jogava na seleção brasileira. Por quê? Porque o nível era muito alto. E aí, o que a gente vê hoje na seleção brasileira é uma coisa totalmente diferente. Mas antes da gente falar, né, desse jogo terrível que foi a seleção brasileira diante da Argentina, na última noite, a gente vai voltar um pouquinho aqui e falar realmente onde é que está o problema, no meu ponto de vista. Primeiro, o problema também principal vem de baixo, nas bases da seleção brasileira. Hoje na seleção brasileira, né, de base, sub-17, sub-20, não se cria, não se fabrica mais aquele camisa 10 clássico, né, o estilo Ronaldo, o estilo Rivaldo, estilo Djalminha, estilo Alex, estilo Zico. Não se fabrica mais. Hoje, os treinadores, que são muito bem conceituados das seleções de base, eles procuram muito, né, para fazer, para você ter ideia, o meia hoje é chamado de volante construtor. O primeiro objetivo dele é marcar, para depois jogar. Não se faz mais hoje centroavante, camisa 9. E olha que a seleção brasileira, a camisa aqui da seleção brasileira já teve diversos craques com a camisa 9. Ronaldo, Romário, Luiz Fabiano, Careca, que eu não vi jogar, tá? Mas Careca, Serginho Chulapa, Dinamite, Romário, falei já, né? Diversos craques, Grafite e outros. Fred. Hoje não se faz. Hoje é feito o atacante auxiliar de lateral. Por quê? Porque o objetivo principal é marcar para depois jogar. Isso aí é um conceito muito do futebol europeu, onde os treinadores formadores do futebol brasileiro procuram muito copiar o modelo do futebol europeu. A seleção brasileira, o futebol brasileiro sempre foi referência. O futebol brasileiro não tem que copiar nada não. Pelo contrário, era para seguir sendo copiado pelo futebol europeu. A gente perdeu nossa essência para copiar o futebol feio dos outros. E aí a gente perdeu a mão, não conseguiu copiar bem feito e parou de fabricar os nossos craques. E o resultado está onde? O resultado vem em cima. A base da seleção brasileira não ganha absolutamente nada. Basta só você acompanhar aí, fazer uma pesquisa rápida, que o futebol brasileiro na base dificilmente ganha alguma coisa. E a cereja do bolo vem aonde? Em cima, né, na seleção brasileira. Então assim, eu acho que o problema vem muito de baixo e também já é estacional. Eu não vou criticar aqui nenhum jogador da seleção brasileira que está hoje jogando, embora eu ache que tem 90% dessa seleção aí são muito bagres, não merecia estar na seleção brasileira, mas a safra é muito ruim, não são formados bons jogadores. Então o problema vem aqui, ó, Edinaldo, presidente da CBF. Inclusive ele foi eleito na última segunda-feira por aclamação. Por que ele foi eleito por aclamação? Porque ele dá muitas regalias aos presidentes das federações, ele aumentou o salário dos presidentes das federações, de todas do Brasil, independente da federação seja bem avaliada ou não, ele aumentou vai para pouco mais de 100 mil reais aí, o salário dos presidentes das federações. E aí não tem como ele perder a eleição, ele ganhou por aclamação. Um outro candidato, né, que poderia ser candidato, que não foi candidato, seria o Ronaldo, que no meu ponto de vista, é uma opinião minha, o Ronaldo, depois do Pelé, é o cara que jogou mais bola depois do Pelé, na minha opinião, tá? Por tudo que ele conquistou
individualmente e coletivamente. O Ronaldo sequer teve acesso, né? Ele conseguiu entrar nas federações, porque para você ser candidato à federação, você tem que ter o apoio de, no mínimo, 4 federações e 8 clubes da Série A. Ronaldo sequer foi ouvido, deixaram sequer Ronaldo entrar. Por quê? Porque as federações têm muito apoio do Edinaldo. Então assim, torcedor, o futebol brasileiro está indo de mal a pior. E no meu ponto de vista, vai demorar muito o futebol brasileiro sequer ganhar uma Copa do Mundo. Hoje o futebol brasileiro, a seleção brasileira, ela não é nem unanimidade aqui no nosso continente, no continente sul-americano. Ela não consegue se impor aqui no continente sul-americano. Imagina no mundo. Então assim, vai de mal a pior. E o problema é muito grande, torcedor. Muito grande. Ou dá um choque de gestão, ou todo mundo se volta contra o presidente da CBF, ou então o futebol brasileiro vai demorar muito para ganhar uma Copa do Mundo. Falou!